hierarquia de gestão. O que nós devemos priorizar na gestão de resíduos sólidos? A não geração, depois a redução, depois a reutilização, em seguida a reciclagem, tratamento e disposição final. Isso é extremamente importante. Muito se fala da reciclagem, porém antes dela nós temos 3 etapas ou ações importantíssimas, que estão diretamente ligadas ao nosso consumo consciente. E nesse sentido nós temos alguns R's: refletir, repensar, realmente verificar nossos padrões de consumo, o que nós estamos comprando, o que nós estamos aceitando de propaganda, de produtos, de serviços. Reduzir, não é jejum, é uma redução consciente, minimizando-se ou eliminando-se os desperdícios. Reparação, que é consertar. Às vezes vale a pena consertar um equipamento, enfim, antes de jogá-lo fora. Doar, repassar. Lembrando que a doação tem que ser de coisas boas. Recusar, não aceitar todo tipo de propaganda que nos é colocada. Não aceitar, não comprar só porque está barato, não necessariamente usaremos. E reciclar, que é transformar o resíduo visando a sua reinserção na cadeia produtiva. Dúvidas? E na Unifesp? Na Unifesp, eu vou falar desses 3 tipos de resíduos: serviço de saúde, construção civil e eletroeletrônicos. Então, no serviço de saúde, nós temos esses 5 grupos: potencialmente infectantes, químicos, rejeitos radioativos, comuns e perfluorocortantes. Não são todos os campi da Unifesp que geram todos esses tipos de resíduos. Nós vamos falar rapidamente aqui sobre cada um. O resíduo potencialmente infectante é aquele que tem a suspeita, não necessariamente a certeza, mas a suspeita de possuir agentes biológicos que causam risco de infecção e risco à saúde pública e ou meio ambiente. Tem aquele símbolo padronizado pela ABNT-NBR 7500. O que se faz na Unifesp com os resíduos potencialmente infectantes? Existe uma coleta externa, que é feita por uma empresa contratada pela instituição ou por uma concessionária da prefeitura. Depende da legislação municipal do campus, obviamente. Em São Paulo é uma concessionária. Em Santos também é uma concessionária. E daí, depois da coleta e do transporte externos, se faz o tratamento externo. Depende também da concessionária. Pode ser por autoclavagem industrial, micro-ondas, incineração, entre outros. Aqui em São Paulo é autoclavagem. Em outros lugares pode ser incineração. O resíduo químico é aquele que apresenta uma substância ou uma mistura de substâncias que, por serem corrosivas, tóxicas, reativas, inflamáveis, mutagênicas ou por quantidade, provocam algum grau de risco à saúde humana e ou ao meio ambiente. São estes símbolos mais usados. Como se faz? Existe uma coleta externa, mesma coisa, feita por uma empresa contratada por licitação ou por uma concessionária. Aqui em São Paulo é concessionária, nos outros campi é por licitação. E depois se faz o tratamento externo. Geralmente é incineração, depende do tipo de resíduo químico. Ocasionalmente por coprocessamento, que é o reaproveitamento do resíduo na produção do cimento, ou encapsulamento, no caso de resíduos de mercúrio. Ou o laboratório pode fazer algum tratamento interno, uma neutralização de algum ácido, uma base. É mais diversificado o resíduo químico e, portanto, a estratégia também é mais diversa. Aqui é um fluxograma do resíduo químico, que envolve várias etapas, não necessariamente todas elas estão no gerenciamento, depende do local, depende do campus, depende da infraestrutura. Só vou falar ali, reutilização tem a ver com banco de reagentes. Às vezes um reagente não serve mais para determinado laboratório e este reagente está com prazo de validade vigente ainda, de modo que ele pode ser doado para outro.
em vez de ser descartado. O rejeito radioativo é qualquer material ou substância que, por ser instável, emite radiação alfa, beta ou gama. Então nós temos essa situação. Na maioria dos casos, o rejeito radioativo está associado a outro tipo de resíduo. Então, por exemplo, se ele estiver associado ao resíduo químico, o que nós temos que fazer? Esperar o decaimento a níveis aceitos pela legislação. Existe um arcabouço teórico aí. Esperamos o decaimento, o rejeito fica numa sala específica, e depois é retirado o símbolo de radiação e é reclassificado como o seu outro resíduo, o resíduo secundário, no caso aqui do químico. E daí são as destinações que eu mencionei nos slides anteriores. Mas o primeiro passo é o decaimento. Se for muito grande o período de meia-vida do rejeito radioativo, que é o tempo para que metade dos átomos radioativos se desintegre, tem que ser destinado para outro local o material. Temos os resíduos comuns, são os não perigosos. Temos estas etiquetas para o reciclável, para o orgânico, principais. Estes sacos, preto e azul. Para os recicláveis convencionais, eu chamo de recicláveis convencionais porque a reciclagem em si é uma transformação. Então, reciclável convencional é aquele da propaganda, da coleta seletiva urbana. Plástico, vidro, são esses materiais. Nós temos um instrumento chamado edital de chamamento, que todos os campi devem elaborar, assim como a reitoria. E é norteado pelo decreto 5940. Então, deve-se fazer um edital de chamamento para habilitação de cooperativas, que coletarão esses resíduos e darão um destino ambientalmente adequado para eles. Não recicláveis e orgânicos são coletados por empresa especializada via licitação, em geral. Ou se faz compostagem pontualmente nos campi. E os perfuro-cortantes geralmente estão associados a outro tipo de resíduo contaminante, geralmente o biológico, e devem ser tratados de acordo com o agente contaminante. O raciocínio é o mesmo. Por exemplo, um bisturi contaminado com sangue deve ser tratado como biológico. E aí, construção civil. Resíduos de construção civil são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos, demolições, entre outros. Qual é o procedimento padrão? Editais, licitações e outras contratações devem considerar no termo de referência nos contratos para aquisição de serviços e produtos a devolução e entrega dos resíduos inservíveis ao fabricante, ao prestador do serviço. É uma logística reversa, em termos mais abrangentes. Porque muitas vezes se contrata uma obra na instituição e não se prevê a destinação dos resíduos. Em relação aos resíduos de construção civil, seria importantíssimo isso. E os eletroeletrônicos podem causar problemas ao meio ambiente devido aos metais pesados, policlorados, poluentes orgânicos persistentes. Alguns deles têm alto valor agregado. Qual é o procedimento padrão? Tem dois caminhos. Mas antes nós temos que passar pelo desfazimento de bens. Aí eu deixo para quem quiser consultar, uma instrução normativa interna, número 1, de 2018, que fala sobre aquisição, baixa, cessão de bens móveis. Então nós temos aqui, verificada a impossibilidade de doar, de dar alguma outra destinação, tem que ser feito o procedimento de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No caso, nós podemos fazer a logística reversa, caso o contrato preveja esse tipo de instrumento, devolvendo o resíduo ao fabricante, ao distribuidor, depende do caso, ou podemos elaborar um edital de chamamento, para que cooperativas coletem esse tipo de resíduo também. Então são esses dois dispositivos.